Boa noite, boa noite. Coisas de internet, coisas de computador. Na hora de iniciar a aula, pediu para atualizar. Fazer o quê, né? Coisas de internet, coisas de computador. Esperar o povão de Deus entrar aí. Boa noite, doutora Diana Rocha. Boa noite, Tamara. Avisa no grupo lá que já vamos começar, tá? Mais uma mentoria, mais uma segunda-feira. Isso que não está abrindo. Tá aqui. Estão me ouvindo, me vendo, gente? Voltou. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá. É que eu troquei de computador, misericórdia. Gente velha, é só Deus. Agora foi. Troquei de computador, gente. Tá, dose. Permitir. Deixa eu abrir aqui. Para minha apostila aqui. O povo não tá conseguindo entrar, não, hein, gente. Vou interromper aqui. Agora eu estou na dúvida se está gravando ou não está gravando. Então vamos iniciar. Tinha gente me perguntando aqui se já tinha começado. Vamos ver. Avisa lá nos grupos, Diana, que começamos. Vamos começar, tá? Boa noite a todos. Na hora de sempre assim, são 7h40. Na hora de iniciar a aula, o computador pediu para atualizar. Aí, atualizei. Está pedindo algumas permissões aqui, mas vamos que vamos. Hoje a nossa mentoria é sobre um tema interessante, um tema que algumas pessoas acham que, não sei se todos já ouviram,
já passearam por esse tema, esse mundo aí, que é um mundo complicado. É um transtorno que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas não falam, muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não querem reconhecer. E nós vamos falar, o tema da nossa mentoria hoje é entendendo e lidando com os transtornos parafílicos. O que é isso? Transtorno parafílico, coisa doida é essa, professor? É uma coisa que acontece muito, muito, muito de verdade, tá? E você pode mandar a mensagem pelo chat, como sempre, você pode levantar a mão, fique à vontade aí, tá? O que são transtornos parafílicos? É uma pergunta, a gente já começa a mentoria de hoje com uma pergunta. O que são transtornos parafílicos? Então, o que são esses transtornos? São padrões persistentes de excitação sexual envolvendo objetos, situações ou indivíduos que culturalmente e eticamente são considerados inadequados, prejudiciais e não consensuais. Então, de começo, o que é isso? O que é esses transtornos parafílicos, né? São padrões que vai persistindo em algumas pessoas que, para que eles tenham uma excitação sexual, eles precisam usar objetos, situações, indivíduos. E geralmente esses transtornos parafílicos eles são culturalmente e na forma da ética, eticamente inadequados. São prejudiciais à saúde e não são consensuais, ou seja, o parceiro nunca deixa. Não é uma coisa que as pessoas querem, é um transtorno. Então, eles podem causar o quê? Esses transtornos parafílicos? Sofrimento intenso ao indivíduo ou prejuízo às relações interpessoais. A chave para diferenciá-los de interesses sexuais atípicos é o impacto negativo no funcionamento do indivíduo ou em terceiros. Então, são interesses sexuais atípicos, que não é. É normal um homem se interessar por uma mulher se interessar pelo homem, sexualmente falando, mas não na mente das pessoas que sofrem com transtornos parafílicos. São coisas, são excitações, são coisas totalmente adversas daquilo que aparentemente é normal. Então, são coisas anormais. Aspectos terapêuticos importantes: explorar a origem dos comportamentos e seus significativos inconscientes, auxiliar o paciente na construção de estratégias saudáveis de controle dos impulsos, trabalhar sentimentos de culpa, vergonha ou angústia relacionados a parafilias. Parafilias. Tipos de transtorno parafílicos. Que negócio é esse? Quais são os tipos desses transtornos parafílicos? Nós vamos ver agora definições e exemplos terapêuticos. O primeiro tipo de transtorno parafílicos é o voyeurismo. O que é isso? O voyeurismo. O que é isso? Observar pessoas em momentos privados sem consentimento para obter excitação sexual. Então, é o primeiro transtorno. Tem pessoas que, para poder ter excitação sexual, ele precisa ficar observando pessoas. Você vê direto em reportagem. Pessoas que colocam câmeras em hotéis, pessoas que colocam câmeras em banheiros, pessoas que fazem buraco em paredes para observar as outras. Então, exemplo terapêutico. Um paciente relata sentir culpa por observar vizinhos através da janela. A intervenção foca na identificação de gatilhos emocionais e em técnicas de redirecionamento de pensamentos. Então, o voyeurismo é o quê? Observar pessoas em momentos privados, sem consentimento para obter excitação sexual. O segundo transtorno parafílico é o quê? Exibicionismo. O que é isso? Isso é um transtorno parafílico. Expor os próprios órgãos genitais para estranhos, buscando reação e surpresa ou choque.
Isso também é Dono verdadeiro como parafílico. você transformar a sua vida. Para você ter uma mente mais serena, uma mente mais positiva, mais dada, uma mente. É da Sebastiana. Essa palavra é Não estou achando. Foi. Ela já fechou. Oh, deixa eu fechar aqui o chat. Então, o segundo transtorno parafílico é o exibicionismo, né? Expor os próprios órgãos e genitais para estranhos, buscando reação de surpresa ou choque. Exemplo terapêutico: um indivíduo admite ter dificuldade em controlar impulsos em locais públicos. A terapia combina o quê? Reestruturação cognitiva e exercícios de autocontrole. Vamos lá. Fica tranquilo, Sebastiana, tranquilo. O terceiro exemplo, tem muitos. Os principais são esses. Feticismo. O que é o feticismo? Excitação intensa com objetos inanimados ou partes específicas do corpo. Então, é aquela excitação intensa com objetos inanimados e partes específicas do corpo. Exemplo terapêutico: um cliente sente ansiedade por depender de sapatos específicos para excitação. A abordagem visa reduzir a dependência através de dessensibilidade gradual. Aí você aqui, mas que maluquice! Usar sapatos. Tem pessoas que ela usa N objetos para poder ter uma excitação intensa. Isso também é o feticismo, é um transtorno parafílico também. Tá bom? Quarto transtorno parafílico: masoquismo sexual. O que é o masoquismo sexual? Busca por sofrimento ou humilhação como fonte de prazer. É o masoquismo sexual. A pessoa ela vai buscar sofrimento e humilhação para sentir prazer. O exemplo terapêutico: explorar memórias de abusos ou traumas que podem ter originado essa dinâmica, utilizando é, técnica de hipnose psicodinâmica, que é a psicanálise. Então, precisamos buscar na memória dessas pessoas, porque elas sempre buscam memórias de traumas para poder sentir prazer. Então, você utiliza hipnose, utiliza uma técnica de psicodinâmica, que é associação livre, mecanismo de defesa, tudo isso para poder ajudar a identificar onde está no inconsciente isso do paciente. Outro transtorno parafílico é o sadismo sexual. O que é esse sadismo sexual? O que é isso? Excitação derivada de infligir dor, humilhação ou sofrimento em outro indivíduo. Aí já é o sadismo sexual, que é diferente do masoquismo sexual. Tá? O masoquismo, ele busca o sofrimento nele, a humilhação nele, para ele sentir prazer. Já o sadismo sexual é a excitação através de humilhação e sofrimento do outro indivíduo. Um exemplo: trabalhar limites e a importância do consentimento enquanto se aborda a origem do comportamento em terapia. Então, outro transtorno parafílico é o sadismo sexual. O outro é considerado como crime, mas também considerado como transtorno parafílico, é a pedofilia, tá? Pode falar, doutora Diana. Eu estou vendo aqui que esses transtornos, eles são bem fortes e significantes perante a sociedade. O que acontece com a pessoa que provoca tudo isso? Mas Mesmo sabendo que tem um transtorno. eu tive essa preocupação, mas vamos ter um tópico aqui na apostila. Eles são passivos de processos e de condenações. Com uma Passivos pessoa normal. de uma pessoa normal, com uma pessoa normal. Eles passam por, quando eles são condenados, alguns ficam em prisões psiquiátricas para poder se tratar. Entendeu? Mas é igual, pedofilia, que nós vamos ver aqui agora. A pedofilia é um transtorno parafílico, é enquadrado no transtorno parafílico, tem no CID-10, transtorno parafílico. Porém, ele sofre sanções penais, tá? Perante a justiça e perante a sociedade. E Pode ele é falar, afastado da sociedade. passar da sociedade.
Se comprovado, sim. Tá. A minha pergunta é, complementando da Diana, é nesses casos que é solicitado castração química e mesmo assim não muita gente é contra e tal, por outros, porque por ser um transtorno, a castração química muitas vezes não resolve, né? Porque isso tá não é só a pulsão sexual, né? E sim vai muito além. Isso aí. Isso vai muito além de tudo isso. Aí envolve psiquiatra, envolve todo um tratamento, toda uma investigação, mas sofre Cara, eu sanções nem penais sabia. de Eu não verdade. sabia que nem tinha castração. E Top. detalhe, muitas pessoas sofrem com transtorno parafílicos, tá? Muitas pessoas. Ô, Michel, mas Oi. essa castração. vão- É porque eu também sou da área de direito, você sabe disso. Claro. Mas os direitos humanos não intervêm nessa medida, não? Direitos humanos, assim, no Brasil não tem muito essa castração química, não, filho. No Brasil não tem muito, não, mas nos Estados Unidos tá- o negócio é complicado, tá? Tá. A Angelita mandou aqui, ó. Eu estou atendendo um paciente que pede a esposa para chamar ele de corno e para cuspir na cara dele. E que ela o domine. Transtorno parafílicos, tá? Eles, ele se enquadra, pode se enquadrar no masoquismo sexual, tá? Ou sadismo sexual. Excitação quando você é humilhado, o sofrimento de outro indivíduo. E como é que a gente consegue identificar quando ele é grave? Porque eu vi que aí, por exemplo, cuspir, né, chamar de corno, é algo entre os dois. Uhum. Quando é que a gente consegue identificar que vai além, que precisa tomar essas medidas? Quando não é Na área consensual. analítica. Geralmente, o transtorno parafílico não é consensual. A outra nunca vai. É sempre imposição, é sempre um transtorno, é sempre violento, tá? Então, mas geralmente a gente só descobre quando alguém fala, ou quem sofreu, convive com uma pessoa que tem transtorno parafílico. Eu já atendi várias pessoas que conviviam com até mulheres também que tinham transtorno parafílico, homens, e ou quando o próprio paciente que vê que já não ele não aguenta mais, ele abre para você. Pô, eu tenho. Aí ele fala, tudo eles falam feticismo, né? Ah, eu tenho um fetiche de. E isso, quando você vai ver, não é um fetiche só. É um outro transtorno parafílico. Mas é caso que é muito recorrente. Muito recorrente. Ixi, abriu aqui, fechou um negócio. Muito recorrente transtorno parafílico. De verdade. Muito. De verdade. Vamos lá. Pedofilia. Pedofilia é uma coisa que já é meio A complicado de Dani você quer lidar com falar. ela. Cadê a Dani? Pode falar. Na realidade, eu ia perguntar se os 50 tons de cinza, lá, o Christian Grey, né, trazer para o. Ele Uhum. entra no transtorno parafílico ou não? Por que, que eu estou perguntando? Porque ele tem todo um histórico ali, né? Que é uma mulher mais velha, quando ele tem 15 anos, causa um trauma nele, mas na realidade, e aí ele fala que foi o único jeito de sublimar o trauma que ele tem, que eu não lembro se isso fala no filme, mas isso fala no livro. Ele sublima o trauma que ele tem de quando ele era criança, de ter visto a mãe morta e ter sofrido vários abusos, né? Que ele era queimado de cigarro por um dos namorados da mãe. E ele sublima, ele só consegue realmente sublimar de, com sendo que ele na realidade ele não entende como abuso e sim como ele é dominado por ela, por essa mulher mais velha, né, essa dominação. E aí sim ele consegue sublimar o trauma, porque ele passa por todos os tipos de esportes, não consegue, e depois ele vê e ele vai conseguindo sublimar mais para frente, se isso entra em transtorno parafílico também. Entra. Eu não assisti nem li o livro dos 50 Tons. Porém, várias partes que eu fui pesquisar entram em transtornos parafílicos. Muito, muito, muito. Mais alguém?
Vamos lá? Pedofilia. Pedofilia é uma das mais complicadas, né? Aliás, todos são porque são transtornos parafílicos. Mas a pedofilia, o que é pedofilia? Fantasias, impulsos ou comportamento envolvendo crianças. Então já é uma coisa já passiva de punições, de rejeição, de muitas coisas, né? Exemplo terapêutico. Qual o que fazer? Desenvolver estratégias de controle e identificar distorções cognitivas sempre dentro de um protocolo ético rigoroso. Os transtornos parafílicos, eles são acompanhados de traumas que as pessoas que sofrem. Geralmente são traumas. E elas vão o quê? Desenvolvendo os comportamentos até chegar ao quê? Aos transtornos parafílicos, que é enquadrado no CID-10 e atualizado no CID-11. Tá? Deixa eu ver aqui, tem mensagem. É meio constrangedor essa prática para o companheiro, né? Zoofilia entra nesse transtorno também? Vai entrar zoofilia, tá? Aí, quando a Angelita botou, quando o parceiro não quer, se sente coagida, normalmente pessoas com dependência emocional que se não fizer, vai perder o parceiro. Entra muito para o lado da dependência emocional. O outro, froteurismo. O que é froteurismo? Tocar ou esfregar-se em pessoas sem consentimento. Um transtorno parafílico, isso acontece muito é, em transporte público, onde tem uma massa, muitas pessoas juntas. Se for identificado, fizer alguns exames de acompanhamento, se for identificado, pode entrar num dos transtornos parafílicos, tá? É um paciente incentivado a desenvolver autoconsciência e aprender a se afastar de situações de risco. Outro transtorno parafílicos é o quê? Transvestismo. O que é isso? Excitação ao vestir roupas do gênero oposto. Isso acontece muito. Pessoas só conseguem se excitar, ter desejo sexual se o homem vestir roupa de mulher ou se mulher vestir roupa de um homem, tá? Então, um exemplo terapêutico é explorar os sentimentos relacionados à prática, auxiliar na aceitação ou ajuste comportamental conforme objetivo do paciente, tá? Então, esses são os principais transtornos parafílicos que são enquadrados no CID-10. Só que existem outros, eu pesquisei outros exemplos de transtorno. Tem o necrofilia. O que é necrofilia? Excitação sexual obtida a partir de fantasias, desejo ou comportamentos relacionados a cadáveres. Isso acontece muito, tá? Pessoas que trabalham na parte de necrópsia falam que existe muito, tá? Então, o paciente releva interesse obsessivo por filmes ou imagens de temas relacionados à morte. A terapia aborda a conexão inconsciente com perdas traumáticas e sentimentos reprimidos. Tem muitas pessoas, gente, nós somos milhares e milhares de pessoas, tem transtornos espalhados para tudo quanto é lado. Então, é necrofilia, né? A ter excitação através de fantasias e desejos comportamentos relacionados a cadáveres. Pessoas que beijam cadáveres, pessoas que chegam a manter relação sexual com pessoas mortas, tá? Eu já atendi uma pessoa que trabalhava e ele contava cada coisa, cada coisa, cada coisa. É complicado demais. Outro transtorno é a zoofilia. O que é a zoofilia? Fantasias, impulsos ou atos sexuais envolvendo animais. Na zona rural, isso tem muito, 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 tá? Começa a prática cedo, daqui a pouco vira um transtorno, geralmente de um trauma que ocorreu. Então, o indivíduo sente vergonha e tensa e culpa por comportamento desse tipo. O terapeuta vai fazer o quê? Trabalhar com ressignificação de experiências e fortalecimento de autoestima. Então, zoofilia, fantasia, impulsos ou atos sexuais envolvendo animais. Tem outro também transtorno parafílicos, escatologia telefônica. O que é isso? Escatologia telefônica. Excitação obtida ao fazer ligações telefônicas obscenas ou perturbadoras. Se chama um transtorno parafílico de escatologia telefônica. A pessoa só se excita quando liga, fala coisas obscenas ou perturbadoras para outras. Então, o paciente relata compulsão por esse comportamento. A abordagem combina reestruturação cognitiva para identificar distorções e técnicas de substituição comportamental. Outro transtorno parafílicos, deixa eu ver se tem mensagem aqui no chat.
No meu chat, não. É urofilia. O que é urofilia? Excitação sexual associado à urina, seja ao vê-la, tocá-la ou utilizá-la em práticas sexuais. Tem pessoas que pedem para eu urinar nela na hora da excitação ou na hora do prazer ali, tá? Um paciente reconhece que essa prática causa desconforto nos parceiros. Então, o terapeuta auxilia o quê? Na integração desse desejo em práticas consensuais e na gestão de compulsão. Então, urofilia. Tá? Faz xixi em mim para eu poder me excitar, para eu poder chegar ao orgasmo, tudo isso acontece. Parece um absurdo, mas acontece. A mente humana é complexa demais, tá? Outro transtorno é coprofilia. O que é isso? Excitação sexual derivada de fezes. Tem pessoas que explorar a origem psicológica desse comportamento, frequentemente ligado a associações inconscientes de poder, submissão ou controle, né? Você sabe que as fezes, ele é a primeira produção independente da criança e tem ali um poder, né, sobre a mão, sobre ela, de poder liberar ou não as fezes depois que tem a consciência. Então, é a coprofilia, excitação sexual derivada de fezes. Tem também a crismafilia. O que é isso? Excitação obtida ao inserir objetos ou líquidos no reto, no ânus. Então, o terapeuta ajuda o paciente a compreender a relação desse comportamento com traumas, dificuldades de expressão emocional, ou seja, os transtornos parafílicos estão principalmente ligados a traumas sexuais. Na infância, na adolescência, na vida adulta, a pessoa ela adquire comportamento através dos traumas e ela começa a desenvolver um transtorno parafílico, aquilo que foi apresentado para ela. Então, a crismafilia, excitação obtida ao inserir objetos ou líquidos no reto. Existe também a gerontofilia. O que é isso? Interesse sexual por indivíduos muito mais velhos. É chamado a gerontofilia. Não estou falando de, exemplo, um homem, uma mulher de 30 anos que é casado com uma pessoa 20 anos mais velha. Não, estou falando de pessoas com idade mesmo, muito mais velhas do que ela. Tá? Muito mais velhas do que ela. Trabalhar questões de carência emocional, busca de figuras de autoridade ou segurança associada a esse comportamento. Geralmente é o quê? Carência emocional. Outro transtorno parafílico é a formicofilia. O que é isso? Excitação sexual a ser tocado ou sentir insetos rastejando no corpo, especialmente em áreas erógenas. Imagina uma barata passando pela vagina, imagina uma barata passando pelo pênis do homem. É transtorno parafílicos. É. Ajudar o paciente a conectar o comportamento. Opa, deixa eu sair daqui. Ajudar o paciente a sentir, a explorar sentimentos de desconexão emocional e trabalhar a capacidade de se relacionar com pessoas reais. Fala, doutora Diana. Essa aula tem que entrar urgentemente no TC, terapia de casais. Essa aula tem que ir para lá. Vamos botar lá. Vamos botar lá. Tem outro transtorno. A galmatofilia. O que é essa agalmatofilia? Interesse sexual por estátuas, manequins e outros objetos inanimados que se assemelham aos seres humanos. Ou você nunca viu que o Japão lançou bonecas infláveis, que hoje já até gemem, já falam, já vibram. Tem umas que soltam líquido como se estivesse gozando. É a imaginação das pessoas. A imaginação das pessoas. É a mente humana. A mente humana. Por que a indústria pornográfica e a indústria dos sex shops cresce? Porque mexe com a fantasia, mexe muito com transtornos parafílicos de muitas pessoas. Que muitas vezes as pessoas nem colocam para fora. Exemplo, o terapeuta explora sentimentos da desconexão emocional e trabalha a capacidade de se relacionar com pessoas reais. Outro transtorno parafílico é a Meu Deus do céu. Narratofilia. O que é isso? Excitação sexual derivada de histórias ou narrativa sexualmente explícita, especialmente quando comunicadas verbalmente. Pessoas sentem prazer
e se excitam a ouvir histórias sexuais. Vai excitando elas. Histórias, né? Vai excitando elas. Um paciente relata dependência de narrativas específicas para excitação. O trabalho o terapeuta busca ampliar a possibilidade de intimidade emocional e sexual. Existe também o transtorno parafílico somnofilia. O que é a somnofilia? Excitação sexual ao ver ou interagir sexualmente com uma pessoa dormindo sem que ela saiba, tá? A pessoa está dormindo lá, de repente, vem, tum, recebe, imagina, que loucura. Trabalhar a compreensão da dinâmica de controle ou submissão envolvida e redirecionada a energia para práticas consensuais. Essa somnifolia também é prática que não é consensual, né? Imagina. Outro transtorno parafílico é hierofilia. O que é hierofilia? Excitação sexual por objetos religiosos ou contextos espirituais. Investigar conflitos internos relacionados à religião e à sexualidade, promovendo um equilíbrio saudável entre crenças e desejos, tá? Então, aqui foi o quê? Transtornos. Então, esses exemplos mostram a complexidade dos transtornos parafílicos e a importância de abordar cada caso com cuidado, ética e empatia, tá? Então, é muito complicado, muito complicado. Aí eu pesquisei mais transtorno, porque cada vez que eu fui olhando, eu fui me assustando mais e mais e mais. Existe mais. Existe o abasiofilia. O que é isso? Excitação sexual por pessoas com deficiências físicas, especialmente que afetam a locomoção. Pode falar, doutor. Vou perguntar aqui bastante. Se a gente pegar um paciente desse, o que a gente faz? Qual é o nosso direcionamento? Se ele não. Se ele. Cada transtorno desse tem ali uma abordagem. Mas se ele ainda não causa. Como é que se diz? Não é medo. Se ele não causa. Não, também não é transtorno, fugiu a palavra. Se ele não causa perigo, Ameaça? ameaça e perigo à vida da pessoa, a gente vai tentar com uma psicanálise, tá? E não sai nada de dentro do consultório, a gente não pode denunciar, não pode fazer nada, tem que tentar ajudar. Se a pessoa que sofre algum abuso que não seja consensual de transtorno parafílico vier, aí eu geralmente faço ela tomar a decisão de denunciar. A gente não pode denunciar. Não pode denunciar. Eu já peguei alguns casos de transtorno parafílicos. Deu para ajudar a pessoa. E todos os transtornos parafílicos estão ligados a traumas infantis e sexuais, tá? A pessoa desenvolve e fica com aquela prática. Então, a bisofilia é excitação sexual por pessoas com deficiência, especialmente em locomoção. Um paciente relata obsessão por encontros com pessoas que usam cadeiras de rodas. A terapia explora possíveis associações inconscientes ligadas a sentimentos de proteção ou controle. Existe também a emitofilia. O que é essa emitofilia? Excitação sexual relacionada ao ato de vomitar ou ver a outra pessoa vomitando. Se sente excitada sexualmente. Vê a outra vomitando. É muito, muito punk. O indivíduo revela a inclusão compulsiva de práticas de hemotofilia em suas relações. O terapeuta trabalha a dessensibilização e a ressignificação dos gatilhos associados ao comportamento. Existe também a litofilia. O que é litofilia? Interesses sexuais em pedras, minerais ou estátuas sem forma humana. Esse paciente apresenta forte atração por texturas e formas naturais. A terapia busca entender associações emocionais ou sensoriais e expandir a percepção de intimidade com os seres humanos. Tá? Existe também pode falar, doutora Daniela Padilha. Os pansexuais, então, que fala que se eles têm prazer sexual em se relacionar com qualquer tipo de objeto, entraria nisso também? Entra. Transtorno parafílicos. Entra. Tem milhares e milhares. Sim, tá. Tem até agora é uma das
no QIA+, né? Ela entra. Entra. Aí vamos para aracnofilia. O que é isso? Excitação sexual por aranhas, ou ato de ser tocado por elas. A aranha, tocar em aranha excita, ser tocado por aranha excita. O cliente relata o desejo de manter aranhas como parte das práticas íntimas. A intervenção explora possíveis vínculos com medo, controle ou fascínio. Existe também a cronofilia, excitação por pessoas em faixas etárias específicas que não condizem com a própria. Cronofilia ligada a faixas etárias. Um homem jovem se sente exclusivamente atraído por mulheres mais velhas. A terapia examina influências relacionadas à busca de segurança e carência maternal. Existe também fratofilia. O que é isso? Excitação sexual relacionada a sons ou atos de flatulência. O paciente relata que esse comportamento causa embaraço social. Então, o terapeuta vai trabalhar o controle do comportamento e a aceitação pessoal. Existe também a nasofilia. O que é a nasofilia? Excitação associada ao nariz, seja pelo formato, toque ou estímulos relacionados. Eu atendi um paciente que ele falava, cara, quer ver me deixar com tesão e ver aquelas mulheres com o nariz fininho, sabe? Fininho assim. Eu fico doido, ele falava. Nasofilia. Demonstra obsessão por tocar ou observar narizes específicos. Então, a terapia aborda como esse comportamento afeta a sua funcionalidade social e intimidade. Existe também... Opa, apertei aqui. Existe também a autonepiofilia. O que é a autonepiofilia? Excitação por se vestir ou agir como um bebê, incluindo o uso de fraldas. Só pode ser um transtorno. Um adulto que pratica nipiofilia, apresenta dificuldade em explicar suas preferências a parceiros. A intervenção trabalha a autoconfiança e consensual nas relações. Existe também a xeremastistofilia, excitação por ser roubado, enganado ou explorado financeiramente. Tem um montão de pessoas que passam por isso. O paciente relata buscar situações em que perde dinheiro de forma consensual. Perdendo, quer perder mesmo. A terapia explora possíveis traumas relacionados ao valor pessoal e segurança. Existe também a ifefilia, excitação por tocar ou manipular objetos que pertencem a outra pessoa, especialmente íntimos, né? Calcinha, cueca, pente. O indivíduo relata roubar objetos pessoais de terceiros para obter prazer. O terapeuta trabalha o quê? Questões de apropriação e reforço de autocontrole. Existe também a teratofilia, atração sexual por pessoas consideradas monstruosas ou com características físicas não convencionais. Então, o paciente se sente atraído por indivíduos com cicatrizes e deformidades. A intervenção examina associações emocional com força e vulnerabilidade. Existe também a espectrofilia, excitação relacionada a fantasmas ou entidades espirituais. Um cliente relata se sentir excitado durante sonhos envolvendo figuras espirituais. A terapia explora temas inconscientes relacionados ao desejo por conexão e transcendência. Existe também a estigmatofilia, excitação por marcas no corpo, como cicatrizes, tatuagem e piercing. Tem pessoas que se atraem por tatuagem das pessoas, por cicatriz. Pô, ela tem uma marca aqui assim, ó, eu fico doido quando vejo. Por piercing, né? Então, o indivíduo vai demonstrar o quê? Obsessão por parceiros com marcas corporais. O que o terapeuta vai fazer? Auxiliar a integrar esse interesse em relacionamentos saudáveis e consensuais. Existe também a hibristofilia, atração sexual por pessoas que cometeram crimes. Tem um montão de mulher. Homem também que se amarra em pessoas criminosas. Se amarra, sente prazer. Existem vários filmes com esses temas. As pessoas não sabem o que é hibristofilia. Tá? Uma pessoa se sente atraída por indivíduos encarcerados,
Tem pessoas que se apaixonam por pessoas presas. Vai lá, tem filho, casa. Parece reportagem direto. Vai lá, casa, casamento coletivo na cadeia, sai grávida, cuida da criança aqui. O cara fica 20 anos preso. Ela vai sempre lá. Tá? A abordagem terapêutica investiga o quê? A busca inconsciente por perigo ou proteção. Existe também a odaxelagínia. O que é isso? Excitação sexual ao ser mordido ou morder outra pessoa. Um paciente sem dificuldade em regular comportamentos agressivos, tá? Durante momentos íntimos. O terapeuta trabalha técnicas de autocontrole e consentimento. Então, essas variações demonstram a complexidade das parafilias e como elas podem refletir aspectos psicológicos profundos. Com essas informações, você poderá explorar ainda mais estratégias terapêuticas, tá? Aqui, os transtornos parafílicos estão classificados tanto no CID-10, Classificação Internacional de Doenças, e quanto no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Porém, há diferença na abordagem nos critérios de diagnóstico entre os dois sistemas, tá? Há uma diferença. Ó, classificação no CID-10. Classificação no CID-10. No CID-10, os transtornos parafílicos estão ligados ao código F65, que são transtornos da preferência sexual. Na categoria de transtornos mentais e comportamentais, essa classificação é mais ampla, esses transtornos em relação à presença de comportamentos sexuais atípicos e potencialmente problemáticos. Aí está aí, ó, a subcategoria do CID-10. F65.0, feticismo, uso de objetos inanimados com fonte de excitação sexual. O F65.1, que é o travestismo fetichismo, uso de roupa de gêneros opostos. O F65.2, que é o exibicionismo, tá? Eu já falei lá. O F65.3, volverismo. O F65.4, pedofilia, né? O F65.5, sadomasoquismo. O F65.6, transtornos múltiplos de preferências sexuais, combinação de mais de um tipo de transtorno parafílicos. Então, o F65.6 já é uma combinação de múltiplos transtornos parafílicos, que é conhecido no CID-10 como preferências sexuais. Tem pessoas que falam, não, minha preferência é sexual. Não, são transtornos parafílicos. Tá? O F65.8, outros transtornos de preferências sexuais, incluindo parafilias, inclui parafilias não específicas em outras categorias, como necrofilia e zoofilia. O F65.9, transtorno não específico de preferência sexual, uso quando não há dados suficientes para enquadrar o transtorno na categoria específica. Já no DSM-5, está classificado assim, ó, o DSM-5, ao contrário do CID-10, diferencia parafilias de transtornos parafílicos, reconhecendo que nem todas as parafilias causam sofrimento e prejuízo significativo para o indivíduo ou terceiros. Então, existe transtorno parafílicos, eu deixei isso bem sublinhado para quê? Que não vai causar o quê? Transtorno para o indivíduo ou para terceiros. Já existe alguns que vai causar, como pedofilia, sadomasoquismo, mas tem alguns que não. Então, critérios para diagnóstico no DSM-5. Presença de fantasias, impulsos comportamentais sexuais intensos e recorrentes que envolvem situações, objetos ou indivíduos atípicos, causam sofrimento significativo ao indivíduo ou compromete funcionalidade em áreas importantes da vida. Envolve comportamento prejudicial ou sem consentimento, que é exemplo da pedofilia, o voyeurismo e o exibicionismo, tá? Deixa eu ver se chegou uma mensagem aqui no chat. Muitos transtornos a cada dia aprendendo. Isso aí, doutora Eldete, saudade. Uma dúvida. A psicanálise não pode denunciar o paciente quando uma dessas áreas torna perigoso ao seu companheiro? Não pode, não. Nós não denunciamos, doutora Bia, tá? A não ser que ele seja preso ou alguém denuncie ele e o juiz te convoque. Aí, na presença do juiz, com pedido do juiz, você fala. Agora, dentro do consultório, o que aconteceu lá, você não pode falar. O que aconteceu no consultório? Pode falar, doutora Daniela. A gente precisa, se detectou um transtorno desse, mesmo que ele não cause aí um prejuízo para a sociedade, não tenha,
encaminha para psiquiatria para estar Encaminha, avaliando o nível, alguma coisa assim? encaminha. Geralmente eles não vão, não, mas encaminham. Geralmente eles não vão, não. Quem quer mudar, vai. Mas dificilmente, eles até somem. Você faz uma declaração, encaminha para ele. Aí, o que faz? Para ser bem aceito. Cito CID-10. Paciente se encontra em tratamento psicanalítico comigo, tal, e foi identificado um feticismo, enquadrado no F65.0, encaminhando ele para tratamento psiquiátrico. Legal. Colocou seu nome, coloca seu registro, beleza. Tá? Quem tem dúvida sobre declaração, sobre diagnóstico, sobre parecer, tem 2 aulas de CID-10 lá no YouTube. Dentro do DSM-5, eles listam lá dentro o exibicionismo, o feticismo, o froteurismo, pedofilia, sadismo sexual, masoquismo sexual, wolverismo e transvestismo fetichista, tá? Pontos importantes do DSM-5, falando de parafilias. Não considera todas as parafilias como transtorno, tá? Para ser um transtorno parafílico, a parafilia deve causar sofrimento significativo ou envolve comportamentos não consensuais e prejudiciais. Então, nem todos que nós falamos são transtornos parafílicos. Se tiver consenso, só se for consensuais ou prejudiciais. Há critérios específicos para cada transtorno, como duração dos sintomas, pelo menos 6 meses, ou impacto na funcionalidade. Agora, nós vamos ver aqui, rapidinho, uma diferença, as principais diferenças entre o CID-10 e o DSM-5, tá? Ó, aspecto. Enfoque clínico classifica parafilias como transtorno de preferência sexual. Já no DSM-5, diferencia parafilias de transtornos parafílicos. Critério diagnóstico. No CID-10, baseado principalmente na presença de comportamento ou preferências sexuais atípicas. Já no DSM-5, inclui critério de sofrimento ou prejuízo funcional. Abordagem ética consensual. No CID-10, não diferencia parafilias consensuais de transtorno. Já no DSM-5, considera o impacto entre terceiros e a consensualidade. Flexibilidade diagnóstica. No CID-10, menos flexível, mais focado em categoria. No DSM-5, permite mais nuances na identificação de parafilias, sem considerá-las transtornos, tá? Aí tem uma atualização já para o CID-11, sobre parafilias. O CID-11, que substitui o CID-10, já incorpora uma abordagem mais próxima do DSM-5. Ele introduz conceitos de transtornos parafílicos e distingue entre comportamentos atípicos, consensuais, e aqueles que causam sofrimento ou envolve não consensualidade, quando a pessoa não quer. Código relevante do CID-11 é o 6D30, transtornos parafílicos. Inclui categoria como exibicionismo, wolverismo e pedofilia, mas exclui práticas consensuais que não causam sofrimento específico ou prejuízo. Essa mudança reflete uma compreensão mais moderna e ética da sexualidade humana, alinhada aos avanços do DSM-5. Tá? Aí, ó, identificar uma pessoa com transtorno parafílico exige cuidado clínico e atenção aos critérios diagnósticos estabelecidos pelo DSM-5 CID-11. É importante diferenciar uma parafilia, que não causa sofrimento nenhum prejuízo, e o transtorno parafílico. Então, existem as parafilias, que são preferências sexuais da pessoa, e existem os transtornos parafílicos. Esses, sim, causam sofrimentos, prejuízo funcional, ou envolve terceiros sem consentimento, tá? Agora, umas questões. Cadê as questões? Olha aqui. Aqui tem algumas questões: identificar transtorno parafílico como exemplos práticos. Como identificar transtornos parafílicos em pessoas, tá? Observação de fantasias e comportamentos repetitivos. Pessoas com transtorno parafílico geralmente têm fantasias, impulsos ou comportamentos persistentes e recorrentes, que envolvem objetos, situações ou indivíduos, atípicos para excitação sexuais. Esses comportamentos podem ser identificados em sessões de terapia ou pelo relato de terceiro. Exemplo, um paciente relata fantasias intensas
de observar pessoas sem consentimento, que é o voyeurismo, e admite que isso impede de se concentrar no trabalho. Vamos lá, deixa eu ver, chegou aqui mensagem, ó. As buscas são necessárias para atualizarmos nossas consultas psicanalistas. Vamos lá, a Angélica Mello mandou assim, Werneck, aula essencial para a vida no consultório. Tem que se entender. Ó, o impacto, outra coisa que acontece, o impacto na vida pessoal ou profissional. Ó, os transtornos parafílicos frequentemente interferem nas áreas pessoais, sociais ou ocupacionais. A pessoa pode se isolar ou priorizar comportamentos parafílicos, negligenciando outras responsabilidades. Exemplo, um professor evita interações sociais porque sente vergonha de suas práticas de exibicionismo e teme ser descoberto. Outra coisa, para nós identificarmos, envolvimento de terceiros sem consentimento. Transtornos parafílicos podem envolver vítimas ou comportamentos não consensuais. Isso pode ser identificado por relatos de terceiros ou pela própria pessoa em terapia, frequentemente acompanhado de culpa ou remorso. Exemplo, um homem confessa que frequentemente toca pessoas em transporte público sem consentimento, que é o floteurismo, reconhecendo o prejuízo que causa a elas. Tá? Angústias psicológicas relacionadas a comportamento. Relacionado a comportamento. Indivíduos com transtorno parafílicos frequentemente apresentam sofrimentos significativos por suas fantasias ou impulsos, seja por culpa, vergonha ou medo de consequências legais. Exemplo, uma mulher que se excita ao usar roupas de bebê, que é a autonepiofilia, relata dificuldade de intimidade e sente vergonha de compartilhar esse comportamento com seu parceiro. Ô, meu amor, para eu me excitar, vou ter que botar roupa de bebê ou até uma fralda. Complicado, né? A mente humana faz a pessoa passar até por ridículo, mas são transtornos. Ou parafilias, né? Preferências sexuais. Isso aí já é preferência sexuais, porque vai causar transtorno, a não ser que ela ameace. A pessoa não vai ter que fazer sexo comigo se eu fantasiado de bebê. Aí é complicado. Duração e persistência do comportamento. Para ser considerado um transtorno, o comportamento ou fantasia deve durar pelo menos 6 meses e ocorrer de forma repetitiva. Exemplo, um jovem relata fantasias sexuais diárias relacionadas à necrofilia, que persiste há mais de um ano, impactando a sua vida afetiva. Consequências legais e ou sociais. Algumas parafilias podem levar consequências legais, como prisão por exibicionismo ou voyeurismo. Esses eventos podem ser sinais de que a pessoa precisa de intervenção terapêutica. Um homem é detido por instalar câmeras escondidas em banheiros públicos, comportamento ligado ao voyeurismo. Exclusividade sexual. Em alguns casos, pessoas só sentem prazer em situações específicas relacionadas à parafilia, o que pode dificultar a inviabilizar ou inviabilizar relacionamentos consensuais. Exemplo, um paciente sente excitação apenas ao ser mordido ou daxilogania e tem dificuldade em estabelecer relacionamento com parceiros que não compartilham essa prática. Vai ficar pedindo o tempo todo a pessoa morder ela? Então, complicado. Dicas para identificação em terapia. Primeiro, entrevista clínica detalhada. Explore o histórico de comportamentos sexuais, intensidade de fantasias e o impacto na vida do paciente. Segundo, use um questionário padronizado. Ferramentas como Multiplastic Sexual, Inventory e ajudam a identificar parafilias. Existem questionários padronizados, tá? Na internet tem isso. Relatos de terceiros. Parceiros ou familiares podem mencionar comportamentos preocupantes. Autorrevelação. Muitos pacientes compartilham seus impulsos espontaneamente, especialmente quando sente confiança no terapeuta. Então, identificar transtorno parafílico é essencial para oferecer intervenções éticas, respeitosas e eficazes. Tá bom? É muito importante. Técnicas inovadoras para transtorno parafílicos. Deixa eu ver se vai dar tempo de eu terminar. Deixa eu ver. São 8h31. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eita, é muita coisa. Muita coisa.
Vamos ver mais uns 10 minutos aí se eu consigo. Ou não fala nada. Duração, persistência, só onde eu parei. Eu tô assim, cada hora mais. Meu Deus! Vamos lá. Olha, Complicado, viu, Mago? Cadê a Taradiana? Sumiu, hein? eu acho que caiu a internet, alguma coisa, que ela não voltou, ela saiu e não voltou mais. Ai. Tomara que o inconsciente dela não abrir, não tenha aberto. O negócio de deixar o consciente dos outros aberto aí. Vou parar com essas aulas de segunda-feira e sábado. Tá ficando muita gente com o consciente aberto, gente. Tá dando trabalho para as supervisoras, hein? Vamos lá, estou chocada com tantas descobertas hoje aqui. Aí, ó, tô falando, tô falando. Gente, tem gente que tá pensando assim, então era por isso que ele ficava me mordendo. Ai, ai, por isso que às vezes ele queria usar minha calcinha, eu não sabia, gente. Meu Deus, vamos lá. Chegou uma mensagem aqui, ó. Ai, ai, muito bom. Socorro. Técnicas inovadoras para combater o transtorno parafílicos. Primeiro, técnica de ressignificação da psicanálise, identificar significados inconscientes ligados às parafilias e ressignificá-los. Exemplo, trabalhar simbolismo como poder associado a comportamentos sadistas e ressignificá-los em contextos saudáveis. Segundo, terapia de exposição com prevenção de respostas. Reduzir a força dos impulsos por meio de exposição controlada a gatilho. É controlando a exposição, né, de uma vez. Criar cenários fictícios, onde o paciente aprenda a controlar suas reações emocionais. Terceiro, reprogramação neurocomportamental, uma ferramenta da PNL. Substituir padrões de pensamentos automáticos disfuncionais. Exemplo, transformar a crença sou incapaz de mudar em estou no controle das minhas escolhas, tá? Estimulação cerebral neurofeedback, monitorar e treinar padrões cerebrais associado ao controle de impulsos. Exemplo, melhorar a atividade pré-frontal para aumentar a capacidade de regulação emocional. Técnica de análise de resistência, psicanálise. Explorar resistência que o paciente apresenta durante a terapia e como elas se relacionam com as parafilias. Exemplo, trabalhar com sonhos ou lapsos relacionados aos comportamentos. Hipnose ericksoniana, estimular mudanças inconscientes por meio de sugestões terapêuticas. Exemplo, induzir estados de tranquilidade para induzir impulsos automáticos. Prática de neuroplasticia funcional, estimular atividades que reconfigurem redes cerebrais. Por exemplo, propor meditação focada e exercícios cognitivos específicos para fortalecer conexões saudáveis. Agora, tarefas. Essas são as técnicas para vocês lerem, analisarem, criar as de vocês. Pode usar essas. E as tarefas para os seus pacientes que sofram com transtornos parafílicos. Primeiro, registro de padrões. Documentar situações que desencadeiam impulsos e estratégias usadas para lidar com elas. Exemplo, criar uma tabela de gatilhos, emoções associadas e comportamentos alternativos. 2, desenvolvimento de rotinas saudáveis. Introduzir atividades físicas e hobbies como forma de canalizar energia. Exemplo, inscrição em aulas de arte ou esporte. Treino de mindfulness. Aumentar a consciência do momento presente e reduzir impulsos automáticos, concentração plena. Exemplo, meditar por 10 minutos antes de enfrentar situações desafiadoras. Construção de um plano de prevenção de recaídas. Identificar sinais precoces de recaída e planejar ações preventivas. Exemplo, listar contatos de apoio e passos para evitar situações de risco. Quinto, sessões de autorreflexão escrita. Refletir sobre avanços e desafios no processo terapêutico. Exemplo, escrever cartas para si mesmo sobre conquistas alcançadas. 6, participação em grupos terapêuticos. Compartilhar experiências, ouvir histórias de superação. Exemplo, inserir-se em grupos que trabalham sexualidade e autocontrole. Treino de resposta substituta. Ensaiar respostas alternativas aos impulsos em situações controladas. Exemplo,
reagir a cenários simulados com comportamentos saudáveis. Agora, estudos de casos terapêuticos para transtorno parafílicos. Então, nós vamos ver alguns estudos baseados nas soluções de psicanálise, PNL, neurociência e terapia comportamental. Ó, exibicionismo. Caso: João, 29 anos, é um estudante universitário que relata um impulso incontrolável de expor seus genitais em espaço público. Após cada episódio, sente vergonha e medo de ser preso. Soluções terapêuticas. Psicanálise: explorar possíveis associações inconscientes como traumas infantis ou desejo reprimido de devalidação e atenção. PNL: substituir os gatilhos de locais públicos por comportamentos mais saudáveis por meio de reprogramação de padrões neurais. TCC, cognitivo comportamental, né? Trabalhar técnicas de controle de impulsos e estratégia de substituição comportamental, como evitar locais que desencadeiam os impulsos. Feticismo. Mariana, 35 anos, sente excitação apenas ao usar sapatos de couro específico durante relações sexuais. Ela teme que sua dependência do objeto prejudique seu casamento. Psicanálise: as soluções terapêuticas. Investigar o simbolismo do objeto e sua relação com experiências de infância ou padrões de desejo. Terapia de exposição: gradualmente introduzir outros elementos no contexto sexual para reduzir a dependência exclusiva do fetiche. Técnica de mindfulness: ensinar a Mariana a focar na experiência presente e a diversificar os estímulos sexuais. Deixa eu ver, acho que não vai dar para eu terminar, gente. Pedofilia, sabe? Tem um exemplo de cada um. Tem um exemplo aqui para vocês, tá? Enquadramento jurídico, tá? Ó, natureza jurídica. Natureza jurídica. O exemplo de enquadramento no Brasil dos artigos e considerações finais. Já são 8h39, já passei 10 minutos, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Vou explicar para vocês. Eu parei aqui, ó. Eu parei no feticismo, né? Aqui eu coloquei um exemplo de cada um com as soluções. Do feuterismo, pedofilia, tem o caso, estudo de caso e as soluções de psicanálise, PNL e confronto. Depois vocês olham. Sadismos sexuais. Pode falar, doutora Daniela. Não, é só um apelo, não pare com as aulas, doutor Michel. Porque é o que eu falo, tem que sempre continuar com as suas terapias, sempre continuar fazendo as análises, né? Independente quando abre, é normal abrir. Às vezes a gente, principalmente quando está nessa busca, né, para se entender, e dentro da psicanálise é normal abrir o inconsciente aí e lembrar de coisas. Mas é saber que tem que procurar ajuda, saber que dá para ressignificar, ir atrás, é só buscar. É só isso. Boa, boa. Então, aqui tem um caso de cada um que nós falamos, dos principais transtornos parafílicos, tá? Aqui eu coloquei enquadramento jurídico geral, porque pessoas que têm transtorno, tem as parafilias, que são preferências sexuais, temos que diferenciar. Parafilias, que são as preferências sexuais, e os transtornos parafílicos, que já vai causar prejuízos. Esses são enquadrados juridicamente, tá? Tendo sanções e penas. Aí, para cada um, a natureza jurídica, a consequência jurídica, para cada um que eu coloquei aqui. É muito interessante. Consequência jurídica e natureza jurídica. Vou para a conclusão, consideração final. A abordagem jurídica dos transtornos parafílicos reflete uma tentativa de proteger os direitos das vítimas e a dignidade humana, enquanto considera as condições psicológicas dos agressores. É essencial que a legislação seja complementada por intervenções terapêuticas, especialmente em casos que o transtorno parafílico seja diagnosticado, com parte de uma condição da saúde mental. Conclusão. Cada caso deve ser tratado como abordagem individualizada, respeitando a singularidade do paciente. O objetivo é ajudar a pessoa a lidar com seus impulsos, reduzir comportamentos prejudiciais
e promover o autoconhecimento que conduz a relacionamentos mais saudáveis e funcionais. Agora, a conclusão que eu fiz desse estudo de parafilia, que para mim também causa muitas vezes, parece absurdo, causa descontentamento, mas é preciso falar de alguns assuntos, tá? Nós, psicanalistas, não podemos tratar só de assuntos que são bons para nós, ou de assuntos que não vai mexer com o inconsciente. Nós temos que trabalhar com vários assuntos, porque casos desses podem acontecer no set terapêutico para mim e para você, tá? Então, transtornos parafílicos demandam uma abordagem cuidadosa, ética e empática. O processo terapêutico é desafiador, mas os avanços obtidos ao longo do caminho fortalecem o indivíduo e promovem o equilíbrio emocional e comportamento. Uma frase de motivação para você e para nós. Cada passo na direção do autocontrole é um tijolo na construção de uma nova vida. Você é arquiteto da sua transformação. Dr. Michel Silva, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Vou ler se tiver alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar, tá? Essa aula eu vou deixar lá no YouTube a partir de amanhã. Essa aula já vai para o YouTube. Então, eu não tenho condições emocionais, como a Érica mandou aqui, ó, como a distinção entre parafilia e transtorno parafílico é muito individual, depende de cada pessoa, a necessidade de tratamento deve ser analisada caso a caso, levando em consideração. É isso aí, Érica. Tá? Boa noite, Caola, maravilha, gratidão, meu querido amigo. Então, podem perguntar, dúvidas, são 8h43. Gente, muito obrigado pela presença de você. Aqui tem 11 guerreiros aí, ó. Bia Lima, Priscila Braga, Angelita, doutora Angélica Mello, Daniel, Érica Alves, Raqueline, Sebastiana, a nossa professora Daniela e a Tamara, tá? Acompanhe, tem várias aulas aí. Botou o maníaco do parque, o Daniel botou, Ele tem alguns transtornos parafílicos, tá? Ele é doente. Ele tem múltiplos transtornos parafílicos, tá? Então vai acompanhar sábado, sábado eu tenho aula presencial em Queimados, tá? Aqui, botou aqui, ó. A Priscila, deixa eu ver. Quando uma mãe. Cadê? E quando uma mãe tem vontade de fazer maldade com a filha pequena, não é transtorno parafílico. É doideira. Logo ela se sente culpada e fica arrasada e não faz. Tem que ver que está ligado a comportamento, está ligado à modelagem. Possivelmente os pais dela eram assim com ela. Um dos dois. Possivelmente, tá? Batia, se arrependia rápido, tal. Você pode procurar. De uma paciente assim, Priscila, é comportamental, a modelagem que ela trouxe, mas você conseguiu ajudar ela, né? Isso aí. Não ouvi, Daniela, só não saiu sua voz. Não, para tirar foto só. Vamos tirar foto, gente. Marca lá, @psicanalista.michel Silva, @Clube Inovada, @Daniela Padilha, doutora Daniela Padilha, doutora Diana Rocha. Vamos divulgar, gente. Divulga nosso site. Sábado eu tenho aula presencial em Queimados. Segunda-feira tem mais aula. Acompanhe, a doutora Diana vai colocando nos nossos grupos as aulas. Agora as aulas vão ser programadas. Terão 2 aulas que eu vou regravar da nossa formação, hein? Vamos regravar. Bora tirar todo mundo, câmera aberta. Oi? Oi? Gente, uma boa noite para vocês. Amanhã está no YouTube liberado. Compartilhe com as pessoas. Pede para se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixa eu ver a última pergunta aqui. E vou desligar. Boa noite, Sebastiana. Boa noite a todos.